Estamos com a disciplina Álgebra Linear 2, o professor Dr. José Edilson Ferreira Filho. Eu como tutor, professor Gilvan Souza, estou lotado no Polo Baião, né? A gente fez alguma resolução de alguns exercícios do livro, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, que vai constar para a primeira avaliação de vocês aí. Eu separei algumas aqui e resolvi também, né? Escreva a matriz A, né, AIJ, sendo A do tipo 2 por 3, ou seja, duas linhas, três colunas, com o AIJ dado por essa fórmula, onde o AIJ vai ser 3i mais j se o i for igual a j, e i menos 2j se o i for diferente de j. Resolução. A forma genérica da matriz é essa aqui, né? A1, A12, A13, A21, A22, A23, ou seja, tem duas linhas e três colunas, conforme pedido no problema. Fazendo as contas, temos primeiro para o A1, a gente percebe que o i é igual a j, né? Só que ele disse que o i é igual a j, a gente vai usar a fórmula 3i mais j, ou seja, 3 vezes i, o i é 1, mais o j, que é 1. 3 vezes 1 dá 1, mais 1 dá 4. Para o A12, observa que o i é diferente de j, né? O 1 é o i e o j é o 2. Qual é a conta? Eu tenho que ver aqui a fórmula. Então, se eles são diferentes, vai ficar i menos 2j. Então, foi isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 2, que é o j. O i é 1, esse 2 é da fórmula que ele falou, e esse 2 é o j. 1 menos 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 dá menos 3. Mesma coisa para o outro, né? O A13 o i é diferente de j, então fica 1, que é o i, menos 2 da fórmula vezes j, que é o 3. 1 menos 2 vezes 3, 6, vai dar menos 5. 1 menos 6 dá menos 5. O A21 é 2, que é o i, menos 2 da fórmula vezes o j, que é 1. Então vai ficar 2 menos 2, porque 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. O A22, aí aqui volta para o i sendo igual a j, né? Então a fórmula é parecida com o A11. Então vai ficar quem? 3 vezes o i, que é 2, mais o j, que é 2. 3 vezes 2 dá 6, mais o 2, que dá 8, né? E por último, o A21 vai ficar 2 menos 2 vezes... Aqui tá errado, né? A23, tá ok? Aqui no final é A23, eu errei aqui na hora de digitar. Então vai ficar 2 vezes 3, tá? Então aqui é o A23, tá bom? Vai ficar 2 menos 2 vezes 3, 6, vai ficar menos 4. Substituindo esses valores lá naquela matriz que a gente fez aqui, né? Substituindo aqui nessa matriz, ó, a gente obtém o que? Obtém que a matriz vai ser dada por essa aqui. Então a matriz é 4 menos 3 menos 5, 0, 8 e menos 4, ok? Essa questão aqui é referente da aula 4. Supondo que as matrizes A e B são inversíveis, determine x na equação. A equação diz assim, ó, ax elevado a menos 1 vezes a matriz B é igual a matriz B vezes a matriz C. O que a gente vai fazer aqui? Usar as propriedades, né? Então, multiplicando por b menos 1 pela direita, temos o que? Então, quando eu pegar e multiplicar pela direita, né? O ax menos 1 vezes b, aí eu multipliquei por b menos 1 pela direita, ok? Igual, bc já tinha na equação, multipliquei pelo a menos 1 pela direita. Fazendo mais operações, repetindo aqui o ax elevado a menos 1, esse b vezes b menos 1 vai dar identidade, ok? E o resto continua igual, depois da igualdade. Aí o i faz o papel de... O i, identidade, faz o papel de número 1 nas matrizes, tem multiplicação de matrizes, ou seja, vai dar só o ax menos 1 igual ao que sobrou do outro lado, b vezes c vezes b menos 1. Aqui a gente vai usar essas duas propriedades, que a menos 1 elevado a menos 1 é igual a... O que está escrito aqui? Que a inversa da inversa é igual a ela própria, ok? E a propriedade 2 diz aqui, se você tiver um produto de A vezes B e multiplicar a inversa, você primeiro tem que multiplicar a inversa de B, depois tem que multiplicar pela inversa de A, ok? Cuidado aqui com
com a ordem, tá bom? Então eu tenho que lembrar essas duas propriedades, beleza. Continuando, aplicando a inversa a inversa nos dois lados da equação, temos o que? Então aqui eu vou pegar a inversa da inversa para poder usar essa propriedade aqui, ó, a propriedade que está aqui em primeiro, tá bom? Então vamos lá. Então eu peguei o que tinha na equação, calculei a inversa e do outro lado eu também calculei a inversa. Aplicando as propriedades temos o que? Que aqui desse lado esquerdo da equação está escrito aqui que a inversa da inversa tem que ser ela própria. No caso aqui ela própria é o a vezes x, né? Que está aqui, ó, ok? E aqui do outro lado eu usei aquela propriedade 2 lá, que eu vou inverter a ordem e calculando as inversas, né? Então b menos 1 elevado a menos 1, c menos 1 e b menos 1. Só que o seguinte, a x continua, a inversa de b menos 1 vai dar a própria b, né? E o resto eu vou repetir aqui para trás, ok? Agora aqui, multiplicando por a menos 1 pela esquerda agora, né? Essa última equação pela esquerda vai ficar quem? A menos 1 vezes a vezes x. Meu objetivo é isolar o x, ok? Então fica a menos 1 vezes b vezes c menos 1 vezes b menos 1. Assim, a gente tem que o a menos 1 vezes a é da identidade, né? E o resto vai repetir do outro lado, ok? Só que a gente sabe que a identidade vezes x dá o próprio x, né? Então tá aqui. O livro, ele não usou a propriedade de associatividade. Por quê? Porque esse b poderia multiplicar por b menos 1 e dar só a identidade. Então o que sobraria no final seria quem? X é igual a menos 1 vezes c menos 1. Mas o livro não leva em consideração isso. Então, a resposta do livro é essa aqui, tá bom? Chegamos na resposta do livro, tá bom? Agora, a mesma história, né? Só que agora você tem uma transposta aqui, ó. Supondo as matrizes A, B e C inversíveis, determine na equação o cochete, o AX elevado a menos 1 vezes B transposto, que é igual a C. A gente vai usar essa propriedade aqui, ó, parecida com a da inversa, né? Que a transposta da transposta é a própria A, né? Então vamos aplicar essa propriedade. Aplicando a transposta nos dois lados da equação, temos o que? Então aqui, ó, transposta da transposta. A transposta da transposta vai dar quem? A própria matriz que está aqui dentro do cochete, né? Que sobrou quem? Sobrou o AX menos 1 vezes B igual a transposta de C. Daqui em diante, você vai usar o exercício anterior, né? E aqui você consegue fazer a questão. Vou deixar para vocês aí como exercício, tá bom? Então, aqui em diante, vocês conseguem fazer usando os mesmos passos que eu fiz na questão C anteriormente, tá bom? Espero que vocês consigam. Da aula 5, tu tens aqui, seja A, B, uma matriz que está, matrizes quadradas de ordem n, né? Com entradas reais, tais que aconteça isso aqui. O det de A seja 4 e o det de B seja 5. Determine, letra C, o det de AB menos 1, né? Então, vamos lá. Usando a propriedade, o teorema do Binet. O que é que diz o teorema de Binet? Que o det de A vezes B, você pode multiplicar os dets. Vai ser o det de A vezes o det de B. Mas existe o seguinte, como o A vezes A menos 1, se tiver inversa, né? Ele tinha que falar aqui que era invertível, ele não falou isso. Aplicando o det nos dois lados da equação, temos o quê? Que o det de A vezes A menos 1 é igual a det de I, né? Só que o seguinte, aplicando o teorema de Binet, temos que o det de A, né? Então aqui eu vou separar os dets, det de A vezes det de A menos 1. E o det de I, a matriz de identidade de ordem de qualquer ordem, sempre vai dar 1. Assim temos o quê? Que o det de A vezes o det de A menos 1 é igual a 1, né? Logo, demonstrando essa propriedade, ou seja, o det da inversa é o inverso do det, né? É o inverso do det, esse que está escrito aqui. Eu vou usar essa propriedade para poder fazer esse problema C. Então, olha lá.
como o det de A vezes B é igual a det de A vezes det de B, e substituindo o det de A por 4 e o det de B por 5, 4 vezes 5 dá 20. Então, usando a propriedade demonstrada, temos que o det de AB menos 1, ou seja, a inversa de AB, é quem? É 1 sobre det de AB. Então, isso vai ficar 1 sobre o det de AB, acabamos de calcular, que dá 20, tá? Ok? Isso é uma propriedade, mas aqui tinha que ser falado, que o livro também não fala, é que A e B tem que ser invertíveis, né? Mas, na verdade, quando ele fala que o det de A é 4, ele já está supondo que é invertível. Por quê? Porque só existe inversa se o det for diferente de 0, tá ok? Então, A e B aqui, olha, por osmose já sai que são invertíveis, né? Então, existe a inversa de A e existe a inversa de B. E existe, por osmose, a inversa de A vezes B, tá ok? O livro faz assim, tá? Eu arrumei aqui a casa. Na aula 8, vai falar sobre espaços vetoriais. Mostre que o R3, com as operações usuais, é um espaço vetorial real. Tem que ser muito bem dito aqui, que tem que ser números reais, né? Aqui ele fala, siga o espaço da demonstração para o R2 feita no exemplo 1. Vou tentar aqui resumir para vocês. Resolução. Primeiro, dados dois vetores U e V, vou pegar U como sendo a primeira coordenada x1, a segunda x2, a terceira x3. Lembrando que eu estou no R3. A V também, só vou mudar a numeração aqui, que é y1, y2, y3. Então, a soma e o produto por escalar, um escalar k, que é um número real, são definidas respectivamente por. Então, a soma, você vai somar componente com componente. Então, U mais V vai ser quem? A primeira componente de U, que é x1, mais a primeira componente de V, que é y1. Então, fica x1 mais y1. Segunda componente de U, que é x2, com a segunda componente de V, que é y2. Então, fica x2 mais y2. A terceira componente de U é x3, com a terceira componente de V, que é y3. Então, fica x3 mais y3. E a multiplicação por escalar, o escalar multiplica todas as componentes do vetor U, ok? Então, k vezes U é quem? É o k vezes a primeira componente, que é x1, é o k vezes a segunda componente, que é o x2, é o k vezes a terceira componente, que é o x3. Essas operações você não pode esquecer, tá? Beleza. Devemos verificar as 8 propriedades de espaço vetorial, né? A primeira para adição ou soma, né? Que é a 1, ou seja, eu tenho que provar que ela é comutativa, né? Mas por definição, U mais V é quem? Por essa definição que a gente acabou de fazer, U mais V é quem? É x1 mais y1 na primeira componente, x2 mais y2 na segunda, x3 mais y3 na terceira. Isso implica em quê? Que eu posso inverter a ordem, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com os números reais. E nos números reais, A mais B é a mesma coisa que B mais A, ou seja, é comutativo. Ou seja, a primeira componente fica y1 mais x1, y2 mais x2 na segunda, y3 mais x3 na terceira. Só que se você observar, isso aqui é a soma de U mais V, né? A soma, desculpa, de V mais U. Ou seja, vale a comutatividade, tá bom? Vale a comutatividade por causa que se trata de números reais. Para o A2, eu vou deixar como exercício, você vai usar o U que eu coloquei aí, né? Com as coordenadas x1, x2, x3. O V com a coordenada y1, y2, y3. E você vai precisar de uma W, né? Você tem que verificar que vale essa igualdade aqui para provar a A2. Esse aqui vai ficar como exercício para vocês, tá? A3, existe um elemento nulo do espaço R3, ou seja, o vetor nulo do espaço R3 é coordenadas na primeira 0, na segunda 0, na terceira 0, ok? Tal que U mais o vetor nulo é igual ao vetor nulo mais U, que vai dar o próprio U. Isso aqui eu não preciso nem fazer conta, né? Tá bom? Na A4 existe o elemento oposto. Quem é o elemento oposto é o menos U. Quem é o menos U? Pela definição de multiplicação, né? É menos x1, menos x2, menos x3, né? Lembra lá da definição do produto por um escalar.
Quando eu pegar o somado com menos U, vai dar o vetor nulo do espaço do R3. Esse vetor nulo aqui é o 0, 0, 0, tá? Então é válida todas as 4 propriedades para a adição. Agora vamos verificar para a multiplicação por escalar. Devemos verificar para a multiplicação por escalar o que? A M1. O que diz a M1? Se você tiver 12 escalares A e B e multiplicar por U, é indiferente você escolher primeiro um e depois multiplicar pelo outro. Por definição, AB vezes U é quem? É AB vezes U, só que o U é x1, x2, x3. Usando a definição de multiplicação por escalar, esse AB vai passar para dentro multiplicando todo mundo, né? Então, AB vezes x1, AB vezes x2, AB vezes x3. Só que esse A também ele pode sair por questão da definição de multiplicação por escalar. Então, como ele está em todos, eu tiro ele em evidência, né? Então, fica A vezes bx1, bx2, bx3. E eu observo que esse aqui dentro dos parênteses é justamente quem? É o B vezes U. Então, é válido a M1, ok? A M2, você tem uma soma de dois escalares multiplicado por U. Isso tem que ser A vezes U mais B vezes U. Vamos lá. Vamos começar aqui da esquerda para chegar na direita. Então, você tem a soma de dois escalares multiplicado por U, né? Substituindo, fazendo a conta por definição, né? O escalar vai para dentro das componentes, né? Então, fica A mais B vezes x1, A mais B vezes x2, A mais B vezes x3 em cada componente. Fazendo a distribuição aqui dentro, né? Como é que fica? Fica AX1 mais BX1 na primeira componente, AX2 mais BX2 na segunda componente, AX3 mais BX3 na terceira componente. E aqui você vai separar os vetores, um com A e outro com B. Então vai ficar quem? AX1 mais AX2, AX3, na primeira componente AX1, na segunda componente AX2, na terceira componente AX3. Somado mais com BX1 na primeira, BX2 na segunda, BX3 na terceira. Mas isso aqui é justamente quem? Tira o A em evidência pela definição de multiplicação, fica A, x1, x2, x3, que é o U, né? Mais o B, x1, x2, x3, que é o U. Ou em outras palavras, fica aqui A vezes U mais B vezes U, que é a propriedade M1. Então, está sendo verificada e foi verificada com carinho e afeto. É a M2, desculpa, M2, tá? A M3 é um pouco diferente, porque você vai pegar só um escalar e somar com dois vetores, né? Mas a distribuição também é válida, fica AU mais AV. Vamos verificar, partindo do lado esquerdo para chegar no lado direito da equação M3 aí. Então, se eu tiver um escalar A e multiplicar pela soma de dois vetores, vai ficar quem? A, que é o escalar, né? A soma desses dois vetores, por definição, é componente com componente, né? Então, fica x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3 em cada componente. Fazendo a definição de multiplicação, temos que o A vai para dentro das componentes, né? A parênteses x1, y1 na primeira, A, x2, y2 na segunda, A, x3, y3, na terceira, né? Fazendo a distribuição é a x1 mais a y1 na primeira, vírgula, ax2 mais a y2 na segunda, vírgula, ax3 mais a y3 na terceira. Separando os dois vetores, fica a x1, fica a x2, a x3 mais a y1, a y2, a y3. Agora, tirando a evidência, né, na primeira aqui, fica a x1, x2, x3 mais a y1, y2, y3 mais o vetor x1, x2, x3 é o U, por definição que eu coloquei, e o y1, y2, y3 é o V, por definição que eu coloquei. Então, é válido o M3, né? O M4 sai por osmose, que 1 vezes U dá o próprio U. Aí vocês podem verificar aí, tá? Usando a definição. Lembrando que eu estou falando aqui, mas vocês podem colocar na prova o passo a passo da definição. Dizer, por definição, né? Pela propriedade e tal. Então, isso aí é importante para vocês ganharem os décimos a mais com o professor aí, tá bom? Verifique se os subconjuntos é subespaço do R3.
todos os vetores da forma A na primeira componente, 1 na segunda e 0 na terceira. De cara aqui, como o vetor nulo do R3 é o 0, 0, 0, aqui está uma vírgula a mais, desculpa, não pertence a S. Então S não tem como eu ficar tudo zero aqui, ó, porque já está fixo que sempre que ele está falando que fixo, sempre na segunda componente tem que ser fixo número 1. Então não tem como zerar, né? No máximo aqui vai dar o quê? Se o A for 0, vai ficar 0, 1, 0. Mas nunca chego no 0, 0, 0. Então esse aqui é uma propriedade que tem lá de subespaço, né? Que o vetor nulo ele tem que estar dentro do subespaço também, tá? Se ele está dentro do espaço, ele tem que estar dentro do subespaço. Aqui eu peguei um problema lá do livro que estava um pouco mascarado, né? Escondido. E eu vou abrir para poder fazer um exercício aqui, uma conta. Diz assim, ó, vou organizando os exemplos 2 e 3 da página 107 até 109 do livro. Determine o subespaço R3 gerados pelos vetores. Aqui a gente vai encontrar subespaços gerados por vetores, né? No caso aqui tem 3 vetores que ele chamou de U, V e W. Os vetores VU gera, que é gera, não é gerar, devem gerar, né? Ou R3, tá? Como é que gera o R3? A gente vai escrever ele como combinação linear. Então, escrevendo qualquer elemento do R3, esse elemento do R3 sempre dá x, y, z, né? Como combinação linear de U, V e W, temos o que? Então, aqui eu vou pegar o A vezes U, o B vezes V, o C vezes W. Isso tem que dar o vetor do R3, que é o x, y, z. Substituindo os valores, A... O U é 1, 2, 0, o B, o V é 3, 0, 1, o C vezes o W, que é 2, menos 2 e 1. E isso tem que dar igual a XY. Aqui eu vou usar a propriedade, a definição de multiplicação, né? O escalar vai para dentro do vetor. 1 vezes A dá A, 2 vezes A, 2A, 0 vezes A dá 0. B vezes 3 dá 3B, B vezes 0 dá 0, B vezes 1 dá B. C. 2 vezes C, 2C, menos 2 vezes C, menos 2C, 1 vezes C dá C. E XYZ do outro lado. Aqui eu vou somar agora a propriedade. Somar componente com componente, né? Então a primeira componente aqui é A, somado com 3B, somado com 3C. A segunda componente, 2A, somado com 0, somado com menos 2C. Então fica 2A menos 2C. E a terceira componente, 0 mais B mais C, ficando B mais C na terceira componente. Aqui agora vou fazer a igualdade de dois vetores, ou seja, componente é igual a componente. Então, a primeira componente daqui é quem? A mais 3B mais 2C, quem que dá X. A menos 2C tem que dar Y. E B menos C tem que dar Z. Ok? Com isso, eu vou tentar fazer as continhas aqui isolando, ó. Então, na primeira equação, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira equação e multiplicar ela por 2. Por quê? Para facilitar a minha conta, né? Quando eu multiplico ela por 2, eu destaquei ela aqui em azul, né? A outra, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o 2A. Isolando o 2A, eu tenho que o 2A é Y mais 2C, passando o 2C para o outro lado. E isolando aqui o B, eu tenho aqui o B Z menos C. Para quê? Porque olha o que vai acontecer. Substituindo os valores de A e B na equação em azul, temos o que? Vou usar aqui substituir em azul, tá? Aí aqui eu já fiz uma conta direta, né? O 2A é Y mais 2C, já está aqui, né? E ficou 6B. 6B, só que o B é Z menos C. 6 vezes Z, 6Z. 6 vezes menos C dá menos 6C. Confere? O que acontece? Aqui vai embora o C, ó. 4 com 2 dá 6, com tira 6, cortou, né? O que é que sobra? Sobra 2x, né? Aí eu passei para o outro lado e organizei. O que aconteceu? Sobrou isso aqui, ó. Então, esse sistema só tem resposta se acontecer isso aqui, ó. Se o 2x menos y menos 2z for igual a 0, ok? Isso aqui é a equação de um plano que passa pela origem, ok? Isso o livro faz, mas de uma forma diferente, tá bom? Isso está lá no livro, essas questões estão aqui no livro, mas está, a resolução do sistema está de uma forma diferente, tá?
Aqui eu fiz uma forma mais específica, tá bom? Qual é a moral? O sistema em questão tem solução se somente seus valores de x e y são tais que aconteça essa equação aqui. Os cálculos para determinar o subespaço gerado são sempre análogos ao que acabamos de ver, né? Tá bom? Essa restrição é para que o elemento genético esteja no subespaço gerado pelos vetores dados. A gente vai ver mais lá na frente como é, que é essa questão aqui, ó. Questão da aula 10 determine o subespaço S do espaço vetorial V gerado pelos vetores A em cada caso. Nesse caso aqui eu coloquei o A, o V é o R3 e o conjunto A é dado por esses dois vetores aqui. Vou fazer a mesma história que a gente fez lá, né? Escrevendo o R3, qualquer vetor do R3, x, y, z, como combinação linear dos vetores A. Só que agora só tenho 2, né? Naquela hora tinha 3, né? Mas vamos ver o que acontece. Então aqui pegando o A, multiplicando pelo primeiro elemento aqui, que é 1, 2, 1. B, multiplicando pelo segundo vetor, que é 2, 1, menos 2. Isso tem que dar o x, y, z, que é qualquer vetor do R3. Fazendo as contas. O A multiplica todo mundo, né? Faz a distribuição. Então fica quem? 1 vezes A dá A, 2 vezes A, 2A, 1 vezes A dá A, 2 vezes B, 2B, 1 vezes B dá B, menos 2 vezes B dá menos 2B. Somando aqui componente com componente, A mais 2B na primeira, 2A menos B na segunda, A menos 2B na terceira. Agora, igualdade de vetores, vai aparecer o sistema linear 3×3, que vai dar isso aqui, ó. A mais 2B dá X, A menos 2A mais B dá Y e A menos 2B dá Z. Somando, aqui eu coloquei em destaque para poder fazer umas continhas. Então, somando as equações vermelho e azul, obtemos o que? Obtemos que 2A é igual a x mais y. Guarda isso. E subtraindo a vermelha pelo azul, vou colocar em vermelho aqui, né? E azul também, obtemos que o 4B é igual a x menos y. Se eu isolar aqui o B, fica aqui o B é quem? X menos z dividido por 4. Eu vou fazer bem aqui agora, quer ver? Substituindo os valores de A e B na equação em preto, temos o que? Então, vou pegar esses dois valores que eu coloquei aqui destacado, vou substituir na equação do meio, equação em preto. Como é que fica? 2A eu já sei que é y mais z, né? E o B sozinho, ele é x menos y sobre 4. Tá aqui ele, ó. E isso tem que dar igual a y. Quando eu pegar isso aqui, vou pegar essa equação e multiplicar por 4. Por quê? Para tirar o denominador 4. Então, vai ficar 4 vezes x dá 4x, 4 vezes z dá 4z, e 4 com 4 corta, sobra x menos z. E 4 vezes y dá 4y. Isolando aqui, organizando, sobra essa condição. Então, esse sistema, ele só é possível se acontecer... Esse sistema aqui só é possível se acontecer isso aqui, ó. Se acontecer essa condição. 5x menos 4y mais 3z é igual a 0. Que é a equação do plano que passa pela origem, porque o 0, 0, 0, se o x for 0, y for 0, z for 0, isso aqui passa pela origem, é isso que significa, ok? Aula 10. Escreva o vetor V como combinação linear de V1, V2 em R3 dado por quem? O V é isso aqui, o V1 é isso aqui, o V2, ele te dá os 4 vetores, né? Como é que eu vou fazer? Escrevendo V como combinação linear de V1, V2 e V3, temos o que? Temos que A vezes V1, deixa eu ver se eu não errei aqui a conta, né? O V1 é 1, 0, 0, o V2 é 1, 1, 0 e o V3 é tudo 1. Tá? Então tá aqui, tá certo. E o próprio V é 1, 2, 4, tá aqui. Fazendo a distribuição, a mesma conta que a gente fez, né? Fazendo a distribuição, então não vou repetir aqui. E somando componente com componente, a gente vai obter o que? De cara aqui, a gente vai fazer, não vou colocar o sistema, vou fazer logo de trás para frente. Por quê? Porque eu vou partir aqui do C, ó. A terceira componente desse primeiro vetor aqui é C. E C é igual a 4 de cara, ó, né? Depois, se eu pegar B mais C, tem que dar 1. Só que B mais C dá 1. Só que eu já tenho C. Fazendo a conta, o B vai dar menos 3. E por último, A mais B mais C é igual a 2. Mas eu já tenho tanto B quanto C. Substituindo, fazendo a conta, obtenho aqui o A é 1. Tá aí. Encontrei
Então, se eu substituir esse A igual a 1 bem aqui nessa primeira equação, se eu substituir o B menos 3, se eu substituir o 4, o C igual a 4, com certeza eu vou obter esse vetor 2, 1, 4. Ok? Depois vocês fazem isso na casa de vocês aí, bom? Desculpa. Aula 10 ainda, determine o conjunto dos geradores para o subespaço. Então, você tem qualquer vetor do R3 com essa condição aqui, que é um plano. Isso aqui é um plano, tá? É um plano que passa pela origem. Qual é a moral aqui? Como o x menos y mais z, que é a condicional do problema, eu vou isolar o x. Então, o x é quem? Y menos z, né? Então, passa para o outro lado, menos y fica y e o z mais fica menos. Poderíamos ter isolado qualquer variável, tá? Esse problema aqui tem várias soluções. Eu preferi isolar o x, tá? Às vezes, cada problema tem sua solução. Nesse caso aqui, eu preferi isolar o x. Logo, qualquer vetor x, y, z do R3 é dado da seguinte forma. O x eu vou substituir porque eu acabei de isolar. É y menos z. O y é y e o z é z. Decompondo os vetores, temos. Quando eu decompor, vou colocar y na primeira coordenada, né? Aqui nesse primeiro tem y? Tem. Aqui na segunda tem y? Tem. Aqui na terceira tem y? Não. Então eu coloco 0. Mas, aqui na primeira tem z? Tem menos z. Aqui na segunda tem z? Não. É 0. Aqui na terceira tem z. E como y e z são números, eu posso tirar ele pela propriedade da definição de multiplicação por escalar, né? Então fica y, 1, 1, 0, fica z, menos 1, 0, 1. O que acontece? Os vetores 1, 1, 0 e menos 1, 0, 1 geram um subespaço, esse aqui que ele pediu, ok? Aula 11. Determine uma base para o subespaço das matrizes 2x2. Então, eu tenho a matriz 2x2 genérica, ela é A, B, C, D, né? O que eu vou fazer ela? Eu vou decompor ela. Vou decompor como? Vou colocar primeiro aqui a variável A na primeira componente. Então, variável A na primeira componente, o resto tudo é 0. Depois, vou colocar o B na segunda componente, o resto tudo é 0. Depois, o C aqui na terceira componente, tudo 0. Depois, o D na quarta componente, tudo 0. Se eu fizer essa soma aqui, volta para a matriz ABCD. Pode ver, ó. A mais 0 dá A, mais 0 dá A, mais 0 dá A. Então, dá A. 0 mais B dá B, mais 0 dá B, mais 0 dá B. Ok. C mais 0, desculpa, 0 mais 0 dá 0, mais C dá C, mais 0 dá C. E 0 mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais D dá o D, ó. Voltou para a matriz. Feito isso, eu vou tirar o A, B, C e D em evidência. Olha o que surgiu. Tirando o A, B, C em evidência, né? Fica A 1, 0, 0, 0, mais B 0, 1, 0, 0, mais C 0, 0, 1, 0, mais D 0, 0, 0, 1. Que volta para a matriz se eu fizer tudo de novo. O que acontece? Essas quatro matrizes vão formar uma base para o subespaço M2. Lembrando aqui que eu já estou afirmando que essa é a base canônica. Quando ele falar em base, eu tenho que falar que esses caras, esses vetores, geram espaço e são LIs, tá? Não foi feito aqui, mas é isso que significa. Espero que tenham gostado da aula.